Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje então a gente vai começar a nossa terceira semana de estudos. Então lá no teu livro didático, volume 3, livro do terceiro bimestre, a unidade 5. Então o título da unidade que a gente está acompanhando já é Conhecendo os Seres Vivos. Pega lá teu livro didático, faz o que a gente combinou na live, hein? Pega teu material lá, acompanha direitinho, vamos marcar o que é importante. Aí, as dúvidas que forem surgindo, vocês podem mandando no WhatsApp ou na nossa live, tá bom? Então vamos lá. Lá na página 9, a página 9 do livro didático para vocês, está falando um pouquinho sobre os microscópios e o estudo das células. E aí tem ali uma explicação falando que as células têm diferentes tamanhos, né? Fala que a maioria das células é muito pequena e não é possível estudá-las a olho nu. E aí a gente precisa utilizar de um instrumento denominado microscópio, né, que foi desenvolvido ali e ao longo dos anos ele teve um avanço aí muito grande nesse desenvolvimento que permite que cada vez mais detalhes sejam observados da maioria das células por serem microscópicas. Então a gente não conseguir observar a olho nu, a gente utiliza esse instrumento que é o microscópio. E esse que está mostrando no livro didático de vocês é uma reconstrução do microscópio que foi desenvolvido pelo Robert Hooke. Então, o Robert Hooke ele desenvolveu um microscópio a partir de um equipamento que era parecido com o microscópio que os holandeses lá, Hans e Zacharias Janssen, que eram pai e filho, né, realizaram. Tá? Então eles criaram lá esse instrumento com lentes e tal, e o Robert Hooke deu uma melhorada aí, deu um upgrade nesse instrumento, né? E daí ele conseguiu pegar lá uma lasquinha lá de uma árvore, então a cortiça, tá? Ele pegou a cortiça e colocou nesse microscópio e conseguiu observar ali que nessa cortiça. Sabe o que é cortiça, gente? Aquele que faz rolha de vinho, por exemplo, tá? Aquele materialzinho lá, tá? É uma casca de uma árvore, uma parte de fora do tronco de uma árvore, tá? E aí o que ele fez? Ele observou essa estrutura e ele disse lá que essas estruturas elas eram semelhantes a favos de mel. Sabe os favos de mel lá que tem aquele contorninho? E ele denominou essas estruturas de poros ou pequenas células. Daí esse termo pequenas células acabou sendo utilizado até hoje, né, que a gente usa células. Tá? Então o Robert Hooke foi quem utilizou pela primeira vez o termo célula, porque ele observou ali a cortiça no microscópio. Tá? Então esses pequenos espaços da cortiça ali eram chamados de células. E aí mais tarde, né, com um microscópio um pouco mais desenvolvido, o Leeuwenhoek, o que ele fez? Ele era um comerciante de tecidos e ele desenvolveu então um pouquinho melhor lá um microscópio, um pequeno microscópio. E ele dizia lá que era bom porque ele poderia carregar no bolso, né? Então, o que ele fazia? Ele, com esse microscópio, ele passou a observar tudo que ele podia. Por quê? Porque ele carregava no bolso, então ele andava com esse microscópio para tudo quanto era lado, tá? E aí ele pôde observar bactérias, protozoários, leveduras, enfim, tá? Que estavam presentes, por exemplo, na água da chuva, nos lagos, tá? Então tem essa explicação lá no livro didático de vocês, lá na página 9, beleza? E olhem só como finaliza ali. Ele também observava em diversas partes do corpo, então, do corpo humano, né? Então, o que ele fazia lá? Ele pegava lá uma partezinha lá da bochecha, da saliva, da parte de dentro lá da bochecha, as células que ele conseguia ver, dos dentes, até as fezes ele analisava, tá, gente? Com esse microscópio de bolso ali dele, que ele adaptou. E aí, esse
aí das células demorou um pouco, tá, para ser desenvolvido, porque mesmo depois do microscópio do Robert Hooke, tá? Então, só no começo lá do século XIX é que foram criadas lá novas técnicas de microscopia. E aí o conhecimento das células progrediram tão significativamente que foi reconhecido um ramo da ciência chamado citologia. Então, é um ramo da ciência que é destinado lá a estudar as células, tá? Então, a citologia é a ciência que estuda as células. Então, aí na década lá de 1950 foi desenvolvido o primeiro microscópio eletrônico. Aquele microscópio que, por exemplo, a gente usa na escola é um microscópio óptico. Tá? E aí esse microscópio eletrônico ele é capaz de produzir imagens ampliadas até mais de 500.000 vezes. E atualmente o ramo da ciência que estuda as células, a gente não usa mais o termo citologia, a gente chama de biologia celular. Beleza? Tem ali um exemplo do microscópio eletrônico, ó, o tamanho dele, mas ele é extremamente importante aí pela maior ampliação que se consegue ter, né, com relação às células, tá, gente? Se você tiver o QR Code, então usa ali no teu livro didático para observar. E aí, na sequência, está falando um Saiba Mais, lá na página 10. Então, no ano de 1838, o Matthias Schleiden e o Schwann, né, o Theodor Schwann, que era o belga, eles conversavam sobre as pesquisas deles com relação a tecidos vegetais e animais, e daí eles ficaram abismados com a semelhança entre as observações que eles realizaram, tá? E aí, muito tempo depois, o que aconteceu? As principais teorias da biologia moderna, uma das principais teorias que é a teoria celular. Então isso é bem importante, tá, gente? Que define lá essa teoria celular? Então são dois pontos centrais. A célula é a unidade estrutural básica de todos os seres vivos. Então quando eles compararam ali, eles perceberam que a célula é a unidade básica de todos os seres vivos. Por quê? Porque todos os seres vivos são formados por células. Tá? E aí, cada célula tem uma unidade estrutural básica que pode formar blocos de células construtoras de organismos mais complexos. Então, eles quiseram dizer que a célula é a unidade básica, tá? Ou seja, uma célula consegue desenvolver lá os processos. Por exemplo, a gente já conversou sobre isso, né? Respiração, digestão, como se fosse um ser vivo, né? Então, estrutura básica, unidade, né? Uma única célula consegue realizar essas funções. E aí, cada célula, ela pode formar blocos e daí vai formando organismos que são mais complexos. Então, esses são os dois grandes pontos da teoria celular. E aí, mais tarde, teve um terceiro ponto incluído nessa teoria celular, que é de extrema importância também, que toda célula se origina de outra pré-existente. Tá? Então, precisa de uma célula para originar outra. Ok? E aí tem uma linha do tempo no livro didático de vocês. Se vocês tiverem o QR Code também, dá para observar, tá bom? Pessoal, vou mostrar para vocês, então, o site do SP Digital, da Editora Positivo, que tem uma linha do tempo, dos microscópios e o estudo das células. Então, se você tem o Positivo On lá, dá para acessar esse material. Depois eu passo para vocês, se vocês não acharem. E aí, nessa linha do tempo, começa lá falando em 1595, tem lá o Zacarias Janssen, se vocês clicarem ali aparece, e aí vai mostrando o avanço dos microscópios ao longo do tempo, tá? Então, mostra os cientistas ali, e a minha ideia aqui para vocês é mostrar as imagens de cada microscópio. Então, esse primeiro aqui é o microscópio do Robert Hooke. Se você clicar ali na mãozinha, aparece o que ele observou, que eram as células de cortiça.
Então, a partir dessa observação dele que originou o nome célula. Então, ele foi o primeiro a usar o termo célula. Aí, na sequência lá, tá falando do Leeuwenhoek, daquele microscópio que ele usava lá no bolso para observar tudo que ele via pela frente. E aí, tem lá mostrando algumas coisas que ele observou e ele ia desenhando, tá? Então, ó, bastante coisa que ele observou, bastante estruturas e seres que ele observou. Aí na sequência tem mais um outro microscópio e aí tá falando do núcleo de uma célula observada no microscópio óptico. Então, ali, ó, o núcleo é essa coloração aqui mais escura e a célula como um todo, né? Aqui também, tá? Gente, esses pontinhos menorzinhos aqui são bactérias, tá? Porque normalmente essa demonstração aqui de célula é a célula da bochecha. Então a gente retira lá uma partezinha interna da bochecha e observa. Então normalmente a gente tem bactérias na boca, então elas acabam aparecendo aqui, essas bolinhas. Mas a ideia é que vocês observem a célula aqui com o núcleo, tá? Vamos seguir. Então, segue lá a linha do tempo. Tá falando do Schleiden e do Schwann. Então, um microscópio já mais avançado. E aí, alguns organismos observados pela célula. Olha lá que lindo, né? Organismos que têm cloroplastos. Então, verdinhos ali. Organismos, célula vegetal. Daí mais um pouquinho na sequência, mais um outro tipo de microscópio. E aí a gente tem várias imagens, ó. Vamos ver. Ó, o mesmo lá do anterior, né? Então dá para observar com a mesma qualidade. Aí, ó, dinoflagelados, que é um tipo de protozoário. Foi feita aí uma micrografia, né? Uma fotografia no microscópio. O paramécio, que é aquele que tem no livro didático de vocês. Uma alga que é unicelular, a Volvox. Então tem ela é formada por uma única célula. E aí organismos pluricelulares, então tem o corte aí dos tecidos vegetais. Então imagine que foi realizado um corte no tecido para poder observar no microscópio. Então formam lá o caule de uma planta, né? E aqui células do tecido adiposo. Lembra que a gente falou que aliás, na sequência a gente vai falar que são células que armazenam gordura. Então, ó, tem um grande espaço aqui para poder armazenar gordura, tá? Então, aqui, cada um desse aqui é uma célula e juntas elas formam o tecido. E aqui na próxima, células do tecido muscular, tá? Formam os músculos do corpo humano. Vejam aqui as estrias e os núcleos mais escurinhos, tá? Se a gente estivesse na escola, a gente ia fazer essa aula no laboratório, vocês observando, que a gente tem várias lâminas aqui para observação, tá? Então, outra aqui, duas células, ó, células em divisão. Então, aqui, ó, células se dividindo e aqui em duas e aqui em 4 células. E daí toda a sequência evolutiva até chegar, evolutiva do microscópio, até chegar lá no microscópio eletrônico moderno. Daí é extremamente detalhado, né? A imagem, ó, detalhes do núcleo da célula. Eu vejo lá que amarelo é o nucleolo. O nucleolo é em azul, desculpe. E a membrana que envolve o núcleo tá em vermelhinho, né? Tá. O que mais que tem ali? O próximo. Uma célula bacteriana.
Vejam a riqueza de detalhes. E ainda que na imagem se perde um pouco, né, gente, para passar para vocês. Mas esse microscópio é extremamente detalhista, sabe? Porque a imagem amplia muitas vezes. Olha, um grão de pólen que a gente não consegue observar, cheio de detalhes. E aí a cabeça de uma formiga, olha que linda. Beleza, gente? Então, o complemento da nossa aula era esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.